Olá pessoal, meu nome é Joelson Alves, sou do Instituto Up Educacional e vamos dar início a mais uma videoaula da nossa série do curso Game Maker 8.1 Little. O tema da aula de hoje é a parte 2 da criação de contadores. Então vamos fazer agora o contador de vidas. Na verdade teremos um contador de vidas, só que de uma forma personalizada, não ficando apenas aparecendo números como fizemos o números e texto, na verdade, como fizemos o contador aí de pontos, né? Toda vez que nós adquirimos uma moeda, ele vai fazendo a contagem. Eu quero fazer de um formato diferente, porque aí vocês vão criando o projeto de vocês futuro aí, já aprendendo diversos recursos. Lembrando que na versão do Game Maker Studio, né, no próximo curso que vai estar disponível aí no nosso portal EAD da UP Instituto Educacional, estaremos em nível intermediário, onde estaremos trabalhando, sempre mesclando aí recurso do Game Maker como também os scripts. Esse tipo de contador eu vou construir através de scripts, né? Vamos ter uma janela aí onde aplicaremos um código, tá? Esse código já deixei pronto para que a nossa aula não fique tão extensa. Eu vou copiar e colar, mas vou explicar cada linha de comando desse script aí para fazer a contagem da vida, que é o que ele vai servir. Então o primeiro item que nós devemos acrescentar aqui no nosso objeto play é que toda vez que o jogo for criado, né, teremos que ter um evento de criação para contar as vidas. Então o que é que precisamos fazer? Add event create, tá? Ele vai estar sempre na primeira instância aqui da organização dos nossos eventos. Automaticamente ele já vem para cá. Eu venho aqui no menu Control e arrasto essa janelinha aqui de execução de código, tá? E aqui eu vou colocar simplesmente lives igual, e eu quero dizer o número de vidas aí que teremos no nosso jogo, tá? Eu vou informar que teremos um total de 5 vidas, mas aí fica a seu critério se o seu jogo, o seu objeto play ou seu play principal, ele terá 3 vidas, 4, 5, 6, fica a critério da forma que você escreveu aí o seu jogo que vai ser trabalhado, tá? Eu vou definir como 5, então só preciso digitar a palavra lives igual a 5, né? Ponto e vírgula, que vai ter uma sequência aí futura de códigos caso você deseje. Não é de tão obrigatório colocar esse ponto e vírgula. Lembrando que ele vai reconhecer essa expressão lives porque dentro da própria engine do Game Maker já existem diversas variáveis, né, diversas constantes já na própria ferramenta. Então por isso que ele reconhece aí que esse lives é referente a vidas, tá? Então vamos fechar aqui. Próximo passo agora é fazer a criação do evento draw, para que ele possa fazer justamente o desenho do que nós queremos apresentar como contador de vidas, né? Então o próximo passo nosso aqui é add events, trago de novo o objeto draw, como já conhecemos, e eu vou trabalhar com um código, né? Como eu disse, eu já tenho um código pronto, vou só colar aqui na nossa tela e vou explicar para vocês, né? O que é que vai acontecer aqui dentro da nossa desses comandos que foram escritos. Primeiro eu faço a construção de uma variável qualquer, dou o nome à identificação que eu quiser, identificamos como i, né? Estou utilizando aqui uma constante para que nós possamos trabalhar de um draw underline sprite. Então ele vai desenhar uma determinada sprite, né? À toa que eu coloquei o comentário aqui, ó, isso desenha alguma sprite, que essa sprite será identificada pelo sprite index, ou seja, uma imagem que nós teremos padrão, que já está salva aqui na nossa biblioteca de sprites. Teremos a própria imagem index e o seu posicionamento de x e y na nossa tela, tá? Então também quando eu estou com essa função aqui, que será aplicada de uma sprite para desenhar, né? Ela aparece aqui no rodapé da nossa janela de código, né? Justamente o que eu tenho aqui de critérios a serem respeitados, ou seja, de regra que precisa ser respeitada na construção dessa função aqui que nós temos aqui do draw sprite, tá? Para que seja executada essa função, eu tenho aqui, né, o for, onde eu tenho a identificação de i, que é a nossa variável. Eu estou dizendo que o valor dessa variável é 0, tá? Se ele for igual a 0, eu vou ter esse valor menos lives, ou seja, lembra que nós criamos lá no evento create uma variável chamada lives? Então ele vai pegar justamente aquela variável para poder fazer a subtração, até mesmo soma, né, do que nós teremos aí para incrementar, porque o nosso personagem ele pode também
adquirir, porque nós temos, quando construímos um mapa, distribuímos algumas sprites de vida no mapa, como também se ele colidir com qualquer inimigo, nós iremos perder essa vida, não é simplesmente adicionar, perderá também. Bom, para que seja executado, né, o nosso desenho, ou seja, os nossos corações, eu tenho aqui dentro do bloco do que eu quero que aconteça. Então vamos ter aqui nosso draw underline sprite. Será explicada a sprite aqui, né, aplicada a sprite life. Na verdade eu preciso confirmar aqui. Então deixa eu fechar aqui, salvar. Então é SPR vida, né, não é life lá. Então vou mudar aqui, ó, para vida. Por isso que ela não reconhece. Quando ela reconhece, pessoal, ela já fica na cor verde, ó. SPR vida, que é a sprite que nós vamos utilizar, tá? A minha subimagem será 0. Lembra que quando nós estamos aplicando o sprite, eu entrei no editor. Se ela é animada, ela tem diversas imagens, subimagens, né, na verdade, mas sempre começa da 0. Como a minha, né, só tem uma única imagem, então vai ficar 0 mesmo, tá? Então teria aqui a minha sprite na minha largura, na posição que ela tiver, mais 2 pontos, que é para poder fazer o distanciamento de uma para outra, até porque ela será multiplicada. Eu teria aqui, ó, a operação de multiplicação de i, que é a nossa variável para poder fazer o desenho. Lembra que nós identificamos o i para fazer a construção do desenho? Tá aqui. Então 3, né, que é o total de que nós queremos. Então ele vai pegar os valores aí e multiplicar por 3 conforme o posicionamento, ok? Então o que é que nós vamos fazer aqui? Só fechar, aguarda aqui. Então agora vamos fazer aqui todo esse código que eu fiz, que preparamos. Fizemos apenas a fazer inserir, né, aparecer as imagens na nossa tela. Inclusive, se nós executarmos, vocês vão ver que vai estar lá na parte superior, onde indicamos os corações. Então tá aqui, ó. Os corações estão aqui, um total de 5, como eu falei, porque são 5 vidas assim que o jogo é criado, tá? Agora vamos fazer perder essas vidas, né? Então precisamos perder as vidas para que eu possa aí dar continuidade no nosso personagem, né? A contagem correta. Então o que é que nós fazemos aqui? Para eu poder adicionar, vou ter que adicionar e perder vida. Então se o nosso inimigo, vamos dizer aqui o inimigo 1, tem que fazer essa ação 2 vezes, que nós temos 2 inimigos, né? Ele tem que perder com os 2 inimigos. Então se o nosso inimigo, ele já tem uma colisão aqui, né? Se o nosso inimigo colidir com o play, eu vou fazer através de código também, tá? Então eu vou dizer que vai ser lives, né, menos igual a 1. Então ele irá perder uma vida, né? Tanto para aqui, eu vou até copiar para não perder tempo aqui. Esse aqui é o inimigo 1, inimigo 2. Se ele colidir com play, vamos ter aí também menos 1, ok? Lembrando que vai ter a gente já definiu que vai ter uma instância destroy, né? Então ele vai ter que se destruir aí, ou seja, ele vai reiniciar, né, algo do tipo, e ele vai perder a vida aí, tá? Então vamos fazer o seguinte aqui. Aqui é para ele perder a vida. Para adicionar vida, né, eu venho no objeto vida. Então se ele tiver a colisão, primeiro ele vai adquirir a vida para depois destruir. Então a gente vai fazer uma correção aqui nos posicionamentos das ações. Então vou trazer um Ctrl. Então vai ser lives, lives maior igual a 1. Então será adicionado aí uma vida caso ele adquira aí, né, tenha contado. Só que eu preciso inverter a ordem aqui, senão ele vai executar primeiro destruir para depois contar, e não é o correto. Primeiro tem que contar para depois destruir o coração. Então vou fechar aqui e vamos fazer o nosso teste. Então, vamos testar aqui, né? Vamos ver que ele vai adicionar os corações, conforme já tínhamos visto antes. Só que eu preciso fazer 2 testes, né? De antemão vou já até deixar alerta. Se eu morrer aqui é para ele retirar uma vida, só que a configuração precisa ser ainda alterada algumas coisas, porque nós definimos que quando houvesse um atrito do nosso personagem com o objeto play, reiniciasse.
Então quando ele reiniciar, como o meu objeto create sempre vai executar com 5 vidas, então praticamente ele não vai perder vida, né? Não vai baixar. Então a gente vai ter que fazer algumas alterações aí. Mas vamos ver se está funcionando pelo menos o somatório. Vou tentar chegar ali no coração e vamos ver se o somatório está perfeito, né? Ele precisa adicionar ali algumas vidas quando eu tocar. Então tem um total de 5, vai ter que aparecer 6 quando eu tocar no coração. Então ó, vá lá, apareceu 6, apareceu mais um coração. Então o contador de somatório está funcionando. Eu só preciso fazer o da retirada de vida funcionar. Lembrando que está com esse problema aí, com esse bug, porque na configuração inicial que fizemos do nosso objeto play com o inimigo era para reiniciar a fase. Eu não vou ter mais que colocar que reiniciar a fase, eu tenho que retirar essa configuração e colocar justamente a configuração que ele vai perder a vida. A fase só será reiniciada se ele zerar todas as vidas, né? Então é isso que vai ter que acontecer para que o jogo ele reinicie, ok? Então vamos fazer essa configuração, né? Na verdade fazer essa correção para que a gente possa deixar perfeito aí o nosso contador. Então basta aqui a gente fazer a alteração que precisamos, que é justamente remover, né, esse restart aqui, ó. Não pode existir restart. A gente tem que fazer um destroy, né, nesse contato que ele tiver com o objeto play. Então quando fizer essa colisão que nós perdermos a vida, bastaria ele fazer a remoção dessa vida e não reiniciar a fase, né? Então quando eu coloquei o nosso step aqui, né, da nossa criação de vida para o objeto do inimigo, então aqui ó, no inimigo, eu também preciso que ele se destrua, né? Então a gente vai tirar lá o reiniciar, não precisa ter. Então quando houver a colisão, a gente vai tirar a colisão de lá do objeto play e trazer para cá. Existem duas opções. Como eu estou trabalhando com código, eu poderia colocar aqui o destroy instance, que é o mesmo recurso que nós temos da nossa lixeirinha lá, né? Aquela lixeira aqui, ó, que é essa aqui, que é a destroy. Então essa lixeirinha ela é substituída, né? Então quando ele perder a vida, eu teria um novo código que é esse aqui, ó, instance destroy, tá? Então é essa tipo de ação que existirá no nosso objeto play aqui no inimigo 1 e no inimigo 2, né? Então será as duas ações que nós teremos aqui para isso. Só que eu tenho que remover lá, não pode deixar lá no objeto play, né, aquela colisão com o inimigo de reiniciar, porque se deixar ele reiniciar, então não vai dar certo. Então, vamos remover aqui o inimigo 1 e o inimigo 2, removemos os dois, tá? Os demais continuam. Então vocês vão vendo que a gente vai incrementando aí o nosso jogo, vamos fazendo alguns ajustes aí para que ele possa funcionar da forma correta. Agora tem como nós testarmos para ver se ele está perdendo a vida e não está mais reiniciando, que é o desejo que queremos que aconteça no nosso jogo. Vamos lá testar para ver como ficou, né? Lembrando que as alterações que eu fiz foi o seguinte: eu removi, né, quando eu tocar no meu inimigo ele reiniciava a fase, isso aí foi removido, então não vai mais reiniciar. O que tem que acontecer é, ao tocar no inimigo, eu vou perder um coração aqui, e além de perder essa vida, o inimigo ele vai se destruir. Lembra que nós adicionamos a instância lá de destroy? Então ele vai se destruir. É um formato que vocês podem deixar. A outra coisa que poderia ser feito é ele perder a vida, mas o inimigo continuar. Só basta remover aquele instance destroy da linha de comando lá do inimigo, tá? Então vamos ver aqui, ó, vamos fazer um teste, ó. Eu vou perder um coração, o inimigo também some, porque eu declarei que ele vai se destruir. Olha lá, eu perco uma vida, mas o inimigo some. Olha lá, né? Eu perco uma vida, o inimigo some. Então vou recuperar mais uma vida, ó, foi lá, somou a vida. Agora vamos perder uma vida. Perder uma vida, vamos morrer. Então, ó, é aqui é que eu preciso adicionar. Eu não tenho mais nenhuma vida, eu continuo aqui no jogo. Então preciso dizer que quando eu não tiver mais vida, né, o jogo irá reiniciar. Então são mudanças que teremos que fazer aí para esse nosso contador funcionar perfeitamente. Então vamos fazer aqui essa correção, corrigindo aqui aquele pequeno erro que nós temos, né, que ele não está
quando tá zerando as vidas, ele não tá morrendo, continua vivo nosso personagem, né? Ele tá com vida infinita. A gente precisa corrigir isso aí. Então, para fazer essa correção, o que é que eu preciso fazer? Eu tenho que criar uma condição de si, né? Eu vou fazer através do recurso agora do Game Maker. Eu não vou trabalhar com código, tá? Que é bem prático ele, então, por ser prático, eu vou mostrar aqui direto. Então, dentro do próprio evento Step, né, do nosso objeto Play, eu vou fazer a criação da inicialização de um bloco, né, de uma instância. Então, o que é que nós temos aqui, ó? Vou colocar essa exclamação, onde eu vou ter uma expressão, né? Se a nossa vida lives for menor que zero, tá? O zero negativo, eu vou dizer que vai acontecer o seguinte. Aqui é para dar início a um bloco. Lembra que quando a gente está trabalhando com o código, o que está dentro do nossas chaves lá é um bloco de comando. Então o bloco que vai acontecer é o seguinte: quando a nossa vida chegar a zero, né, eu vou dizer que o jogo ele será reiniciado, né? O nosso jogo ele não terá, ele vai ter que voltar do início. Então tá aqui, ó, Restart Game. Então vou pegar e vou também fazer aí o nosso fechamento do bloco. Então é isso que eu estou declarando. Estou aplicando a expressão if, que é a condição se que nós aprendemos. Se lives, quem é lives? Lives é o nosso contador de vidas que está lá no create. Se a live for menor do que zero, tá? Ou seja, zero negativo, não tiver mais vidas, né? Ele, quando tiver ainda com a última vida, ele ainda vai estar vivo. Quando ele zerar, que não tiver nenhum quadrado, nenhum coraçãozinho lá mais, ele vai simplesmente dar inicialização para esse comando aqui de bloco e fechamento, que é reiniciar o jogo. Não importa em que fase ele esteja, tá? Então, por o nosso projeto ser pequeno, né? Imagine se a gente tiver aí umas 15 fases aí, 15 mapas. De repente você está no mapa 19, você morre e volta o jogo inteiro. Então tem que ter cuidado disso aqui. Isso aqui é mais para testar e vocês verem como funciona o comando, para ele zerar a vida e voltar ao início do jogo. Então ele, se você tiver aí, voltando a explicar, se você tiver 20 fases, tiver na fase 19, de repente ele zerar todas as vidas na fase 19, ele vai voltar para a fase 1. Então cuidado, procura não deixar aí, que senão os jogadores do seu futuro game aí não vai querer mais voltar, né? Então é para ele reiniciar o mapa. Então no lugar de utilizar reiniciar a vida, eu posso colocar aqui Restart 1. Lembra lá? Então dá para reiniciar o 1, até porque ele vai executar o create lá. Então eu posso reiniciar o jogo, né? Ou eu posso também trabalhar com o comando aqui, colocar dentro, ó, next, aqui, ó, Restart 1. É uma das opções também que eu poderia trabalhar, né? Se quiser aplicar efeito, tudo bem, eu deleto, né? Deletaria isso e deixava assim. Então ele vai reiniciar a fase atual que ele está. Mas eu quero fazer reinicialização do game, né? Para poder vocês verem aí um comando a mais novo dentro do nosso objeto aqui, controle, que nós estamos trabalhando. Então na seção aqui, ó, main 2, categoria game, eu venho aqui, né? Restart game, eu poderia até end game, né? Também, mas eu quero reiniciar o jogo, vou deletar esse e voltar ao normal. Vamos fazer o teste do nosso jogo para ver como é que ele se comportou. Se realmente ele, ao tocar nos inimigos, os inimigos serão destruídos, como também quando ele zerar o total de corações que vai estar no nosso placar lá, ele vai reiniciar o jogo. Testando aqui, vamos clicar no Restart Game, ele vai renderizar como sempre, né? Tá aqui, né? Continua lá nosso placar, ó, já bateu um já morreu, um inimigo, e eu continuo lá. A gente poderia aplicar outros efeitos aí, que é justamente o nosso personagem piscar, né? Igual o Pac-Man lá, quando ele morre ele fica piscando. Olha lá, só tô com um coração, zerou o coração. Próximo atrito que eu tiver com qualquer inimigo, o jogo ele tem que ser reiniciado. Então vamos ver aqui, ó, deixar tocar nesse, ó. Tocou, reiniciou, voltou lá as 5 vidas, né? Vamos observar aqui, ó, perder de novo, fazer novamente o teste. Tocou 2 vidas, mais uma. Vamos aqui cometer suicídio com o nosso personagem. Então vamos lá, mais uma. Agora só preciso morrer mais uma vez para que ele possa, né, reiniciar o jogo de novo. Então vamos lá, ó, reiniciou. Uma outra coisa é quando ele reinicia, nas configurações que eu deixei,
Se vocês observarem, o meu placar ele está zerando, ele não está continuando o score como estava antes, né? Devido às configurações que fizemos, porque no Create ele vai voltar como zero. Então, como ele está reiniciando o jogo, né, inteiro, por isso que ele está reiniciando, zerando na verdade. Se você coloca lá aquela opção de reiniciar apenas a fase, então ele não vai, né, zerar o contador. É como se tivesse dado game over, né? O ideal é vocês colocar aí uma aplicação para ele ser enviado para uma sala com o score, com o placar. Olha lá, zerou de novo, tá? Que é melhor aí para ficar mais agradável, inclusive ter uma certa realidade com aquilo que vocês vão estar desenvolvendo. Bom, a aula de hoje é isso aí. Fizemos aqui o contador de vidas, onde criamos essas sprites, né, desde o início das nossas aulas lá na parte de sprites, e chegou o momento da gente aplicar. Fizemos o contador de score, tá? Fizemos aqui o contador de vidas através das sprites com evento draw, e fomos mesclando aí, usando script e usando os próprios recursos aí, sem necessitar de programação dentro do Game Maker. Lembrando que tudo aquilo que a gente mostra aqui, vocês podem fazer estudo de caso, né? Analisar, ver o arquivo aí que vocês vão estar construindo, né? Para que vocês possam ter ideia daquilo que acontece. Então, estejam sempre praticando todas as aulas que nós estamos ensinando, e com essas aulas que vocês estão desenvolvendo aí, criando os arquivos para vocês, vão fazendo teste, tá? Com tudo aquilo que a gente está mostrando. Então, eu mostrei aqui, simulei diversos aspectos na contagem de pontos, na contagem de vidas. Vai vendo aí o que vocês desejam apresentar para o projeto de vocês. Aguardo vocês aí na próxima aula. Até breve e sucesso!